Ah, os índios gostavam de ouvir essa mensagem e reuniam suas famílias para ouvir dia após dia a mensagem do Senhor. Aninha, que era filha daquele casal de missionários, gostava muito de morar ali. E um dia ela estava passeando pela floresta e começou a agradecer a Deus pela beleza da criação, por tantas coisas belas que Deus havia criado e que ela nunca tinha visto antes. De repente, ela escutou um barulho. Parecia alguém se mexendo no meio do mato. E corajosamente ela perguntou: "Tem alguém aí?" E alguém falou bem baixinho: "Sou eu, Yanominho. Eu estou com medo, estou escondido." E ele contou para Aninha que tinha muito medo, que à noite ele tinha sonhos esquisitos e que o deixavam ainda mais assustado. E Anuminho contou que tinha medo do escuro e de muitas outras coisas e perguntou se Aninha não tinha medo também. E ela disse que não, porque ela conhecia o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus amoroso, que protege as pessoas que confiam nele. Ai, aquele menino ficou tão interessado naquilo que Aninha estava falando que saiu de seu esconderijo e chegou pertinho dela para ouvir melhor essa história. E ele perguntou como que ele poderia se tornar corajoso e falar com esse Deus amoroso que ama e protege as pessoas. E Aninha explicou que primeiro ele precisava reconhecer o seu pecado, reconhecer que ele fazia coisas que desagradavam a Deus e então receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Pedir que ele perdoasse os seus pecados. Depois de um tempo conversando com o Yanominho, a Aninha ficou explicando para ele e ele então entendeu. Ele entendeu que precisava de Jesus em sua vida e ele orou junto com ela, pedindo que Jesus viesse viver em seu coração, perdoasse os seus pecados e tirasse todos os seus medos. Ah, os índios gostavam de ouvir essa mensagem. 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 E reuniam suas famílias para ouvir dia após dia a mensagem do Senhor. E reuniam suas famílias para ouvir dia após dia a mensagem do Senhor. E reuniam suas famílias para ouvir dia após dia a mensagem do Senhor. E reuniam suas famílias para ouvir dia após dia a mensagem do Senhor. E reuniam suas famílias para ouvir dia após dia a mensagem do Senhor. Aninha, que era filha daquele casal de missionários, 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 gostava muito de morar ali. 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 E um dia ela estava passeando pela floresta. 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 E um dia ela estava passeando pela floresta.
e começou a agradecer a Deus pela beleza da criação. E começou a agradecer a Deus pela beleza da criação. E começou a agradecer a Deus pela beleza da criação. E começou a agradecer a Deus pela beleza da criação. E começou a agradecer a Deus pela beleza da criação. Por tantas coisas belas que Deus havia criado e por tantas coisas belas que Deus havia criado e por tantas coisas belas que Deus havia criado e por tantas coisas belas que Deus havia criado e por tantas coisas belas que Deus havia criado e que ela nunca tinha visto antes. 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 De repente, ela escutou um barulho. 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 Parecia alguém se mexendo no meio do mato. 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 E corajosamente ela perguntou. E corajosamente ela perguntou. E corajosamente ela perguntou. E corajosamente ela perguntou. E corajosamente ela perguntou: tem alguém aí? 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 E alguém falou bem baixinho. 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 Sou eu, Yanombinho. Eu estou com medo. 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 Estou escondido. E ele contou para a Aninha que tinha muito medo. Estou escondido. E ele contou para a Aninha que tinha muito medo. Estou escondido. E ele contou para a Aninha que tinha muito medo. Estou escondido. E ele contou para a Aninha que tinha muito medo. Estou escondido. E ele contou para a Aninha que tinha muito medo. Que à noite ele tinha sonhos esquisitos. 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 Que à noite ele tinha sonhos esquisitos e que o deixavam ainda mais assustado. 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 E Anominho contou que tinha medo do escuro e Anominho contou que tinha medo do escuro. 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 E Anominho con
E Anuminho contou que tinha medo do escuro
E Anominho contou que tinha medo do escuro e de muitas outras coisas. E perguntou se Aninha não tinha medo também. E de muitas outras coisas. E perguntou se Aninha não tinha medo também. E de muitas outras coisas. E perguntou se Aninha não tinha medo também. E de muitas outras coisas. E perguntou se Aninha não tinha medo também. E de muitas outras coisas. E perguntou se Aninha não tinha medo também. E ela disse que não, porque ela conhecia o único Deus vivo e verdadeiro. E ela disse que não, porque ela conhecia o único Deus vivo e verdadeiro. E ela disse que não, porque ela conhecia o único Deus vivo e verdadeiro. E ela disse que não, porque ela conhecia o único Deus vivo e verdadeiro. E ela disse que não, porque ela conhecia o único Deus vivo e verdadeiro. O Deus amoroso que protege as pessoas que confiam nele. O Deus amoroso que protege as pessoas que confiam nele. O Deus amoroso que protege as pessoas que confiam nele. O Deus amoroso que protege as pessoas que confiam nele. O Deus amoroso que protege as pessoas que confiam nele. Ai, aquele menino ficou tão interessado. 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 Ai, aquele menino ficou tão interessado naquilo que Aninha estava falando, que saiu de seu esconderijo. Naquilo que Aninha estava falando, que saiu de seu esconderijo. Naquilo que Aninha estava falando, que saiu de seu esconderijo. Naquilo que Aninha estava falando, que saiu de seu esconderijo. Naquilo que Aninha estava falando, que saiu de seu esconderijo e chegou pertinho dela para ouvir melhor essa história. E chegou pertinho dela para ouvir melhor essa história. E chegou pertinho dela para ouvir melhor essa história. E chegou pertinho dela para ouvir melhor essa história. E chegou pertinho dela para ouvir melhor essa história. E ele perguntou como que ele poderia se tornar corajoso. E ele perguntou como que ele poderia se tornar corajoso. E ele perguntou como que ele poderia se tornar corajoso. E ele perguntou como que ele poderia se tornar corajoso. E ele perguntou como que ele poderia se tornar corajoso e falar com esse Deus amoroso que ama e protege as pessoas. E falar com esse Deus amoroso que ama e protege as pessoas. E falar com esse Deus amoroso que ama e protege as pessoas. E falar com esse Deus amoroso que ama e protege as pessoas. E falar com esse Deus amoroso que ama e protege as pessoas. E Aninha explicou. 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 Que primeiro ele precisava reconhecer o seu pecado. 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 Reconhecer que ele fazia coisas que desagradavam a Deus. E reconhecer que ele fazia coisas que desagradavam a Deus.
reconhecer que ele fazia coisas que desagradavam a Deus. E reconhecer que ele fazia coisas que desagradavam a Deus. E reconhecer que ele fazia coisas que desagradavam a Deus. E então, receber o Senhor Jesus como seu Salvador. E então, receber o Senhor Jesus como seu Salvador. E então, receber o Senhor Jesus como seu Salvador. E então, receber o Senhor Jesus como seu Salvador. E então, receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Pedir que Ele perdoasse os seus pecados. 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 Depois de um tempo conversando com o Yanomínio, 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 a Aninha ficou explicando para ele e ele então entendeu. A Aninha ficou explicando para ele e ele então entendeu. A Aninha ficou explicando para ele e ele então entendeu. A Aninha ficou explicando para ele e ele então entendeu. A Aninha ficou explicando para ele e ele então entendeu. Ele entendeu que precisava de Jesus em sua vida. Ele entendeu que precisava de Jesus em sua vida. Ele entendeu que precisava de Jesus em sua vida. Ele entendeu que precisava de Jesus em sua vida. Ele entendeu que precisava de Jesus em sua vida. E ele orou junto com ela, pedindo que Jesus viesse viver em seu coração. E ele orou junto com ela, pedindo que Jesus viesse viver em seu coração. E ele orou junto com ela, pedindo que Jesus viesse viver em seu coração. E ele orou junto com ela, pedindo que Jesus viesse viver em seu coração. E ele orou junto com ela, pedindo que Jesus viesse viver em seu coração, perdoasse os seus pecados e tirasse todos os seus medos. Perdoasse os seus pecados e tirasse todos os seus medos. Perdoasse os seus pecados e tirasse todos os seus medos. Perdoasse os seus pecados e tirasse todos os seus medos. Perdoasse os seus pecados e tirasse todos os seus medos. Os índios gostavam de ouvir essa mensagem e reuniam suas famílias para ouvir dia após dia a mensagem do Senhor. Aninha, que era filha daquele casal de missionários, gostava muito de morar ali. E um dia ela estava passeando pela floresta e começou a agradecer a Deus pela beleza da criação, por tantas coisas belas que Deus havia criado e que ela nunca tinha visto antes. De repente, ela escutou um barulho. Parecia alguém se mexendo no meio do mato. E corajosamente ela perguntou: "Tem alguém aí?" E alguém falou bem baixinho: "Sou eu, Yanombinho. Eu estou com medo, estou escondido." E ele contou para Aninha que tinha muito medo, que à noite ele tinha sonhos esquisitos e que o deixavam ainda mais assustado. E Yanomínio contou que tinha medo do escuro e de muitas outras coisas e perguntou se Aninha não tinha medo também. E ela disse que não, porque ela conhecia o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus amoroso, que protege as pessoas que confiam nele.
Ai, aquele menino ficou tão interessado naquilo que Aninha estava falando que saiu de seu esconderijo e chegou pertinho dela para ouvir melhor essa história. E ele perguntou como que ele poderia se tornar corajoso e falar com esse Deus amoroso que ama e protege as pessoas. E Aninha explicou que primeiro ele precisava reconhecer o seu pecado, reconhecer que ele fazia coisas que desagradavam a Deus e então receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Pedir que ele perdoasse os seus pecados. Depois de um tempo conversando com o Yanomínio, a Aninha ficou explicando para ele e ele então entendeu. Ele entendeu que precisava de Jesus em sua vida e ele orou junto com ela, pedindo que Jesus viesse viver em seu coração, perdoasse os seus pecados e tirasse todos os seus medos.